Você já deve ter ouvido alguma dessas frases. Direitos humanos para humanos direitos. Ou direitos humanos para humanos de bem. Ou por que esses defensores de direitos humanos não visitam as famílias das vítimas? Ou ainda, quem defende bandido é bandido também. Tem aquela também, direitos humanos, privilégios de bandido. Você já deve ter ouvido alguma dessas frases, ou até mesmo talvez dito alguma dessas frases. Mas você sabe de onde vem essa pré-concepção? Na verdade, como consequência dessa mentalidade, né, que ataca os defensores de direitos humanos, uma carga brutal de ódio tem sido descarregada ou vem recaindo sobre aquelas pessoas que são ativistas, que lutam pela defesa e proteção dos direitos humanos. Então, primeiro é importante a gente falar, né, que toda pessoa deveria ser a favor dessa proteção e da defesa dos direitos humanos. Porque, na verdade, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando dos direitos mais básicos para garantir à pessoa a sua dignidade, a sua autonomia. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando desde os direitos civis e políticos, como o direito de ir e vir, o direito à liberdade de manifestação de pensamento, garantias jurisdicionais, a direitos sociais, como saúde, educação, moradia e etc. Né? Então, os direitos humanos deveriam ser algo que toda pessoa deveria defender. O que acontece é que muitas vezes algumas pessoas não enxergam o outro enquanto ser humano e também uma pessoa que tem tantos direitos quanto si próprio. Então não enxerga no outro um outro eu, né? E a partir disso ela admite que violações de direitos humanos sejam cometidos contra aquela pessoa. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Na verdade, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre da onde vem essa pré-concepção de que defender direitos humanos é defender bandido ou que direitos humanos são privilégios de bandido. A resposta para essa pergunta e o que eu vou falar aqui nesse vídeo é embasado num artigo de uma autora chamada Teresa Pires do Rio Caldeiras, que escreveu justamente um artigo chamado Direitos Humanos ou Privilégios de Bandido. Eu vou disponibilizar um link desse artigo aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler na íntegra o texto desse artigo. Primeiro, pessoal, é importante falar um pouco sobre o contexto em que surgem as lutas e os movimentos sociais em defesa dos direitos humanos. A gente só vai ter consagrado na nossa Constituição um rol significativo de direitos humanos a partir da Constituição Federal de 88. Inclusive, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela vai trazer uma série de direitos e proteções ao indivíduo, um rol extensivo de direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Mas essa Constituição ela é fruto de todo um movimento social que lutou na década de 80 contra o fim da ditadura militar no Brasil. Então, nesse período, vários movimentos sociais, a igreja, partidos políticos estavam se organizando e defendendo o reconhecimento e a proteção de direitos, em contrário ao que vinha acontecendo no período da ditadura militar, onde direitos vinham sendo violados. E nesse período, então, contrário ao período da repressão, se defendia direitos como a liberdade de manifestação de pensamento, direito à ausência de censura, então movimentos contrários à censura, em defesa da democracia, da participação política e assim por diante, certo? Então, esses movimentos foram importantes para levar ao fim o regime militar no Brasil. Com o avanço desses movimentos sociais, as camadas mais baixas da população também passaram a se verem como sujeitos de direito e passaram a reivindicar direitos, a proteção de alguns direitos.
E também, nesse período, em razão da participação dessas camadas mais pobres, se avançou na reivindicação de direitos sociais. Então, nesse período, houve um grande avanço na proteção do direito à saúde, no direito à moradia, também na questão dos direitos sexuais, direito à educação, creche, iluminação pública. Então, foram reivindicações daquele período, também levando em consideração a questão da proteção desses grupos mais vulneráveis e que acabaram também tendo reconhecido a proteção desses direitos na nossa Constituição Federal. Então, a Teresa Caldeira, no artigo, ela vai dizer que são 3 características principais dos movimentos nesse período: o fato de eles reivindicarem direitos de caráter coletivo, como eu falei para vocês, direitos sociais, então era um conjunto de pessoas, uma coletividade, exigindo direitos que vinham a proteger justamente essa coletividade. Então, por exemplo, a questão da iluminação pública, saneamento básico, era algo que atendia uma coletividade, certo? Uma outra característica importante desse período foi que esses movimentos foram organizados dentro de camadas populares da população. Então, pessoas mais carentes, trabalhadores, minorias, e então se identificou essas reivindicações com esses grupos de trabalhadores e minorias. E uma outra característica que foi justamente um movimento por parte do Estado em reconhecer esses direitos e fazer um processo, então, de expansão de garantia de direitos. Então, aqui a gente já tem um ponto específico, que é: os direitos humanos nesse período foram associados às camadas de pessoas mais pobres, aos trabalhadores, às minorias, que reivindicavam direitos de caráter coletivo. Por outro lado, o que a gente teve durante o período do regime militar foram grupos de pessoas, advogados, a própria igreja, de forma organizada, buscando assegurar e reivindicar a proteção de direitos humanos àquelas pessoas que eram presas políticas, ou seja, que eram presas por manifestarem pensamento contrário ao regime, por fazerem parte de organizações políticas que na época eram clandestinas, porque esses partidos não eram autorizados a funcionar, por crimes de opinião, então a questão da ausência de liberdade de manifestação de pensamento. Então, essas pessoas eram presas pelo regime militar de forma arbitrária. E aí, a defesa dessas pessoas era feita por advogados que eram defensores de direitos humanos, ou seja, defensores da liberdade de manifestação de pensamento, da liberdade de opinião, contrários a uma prisão arbitrária, e etc. Então, os defensores de direitos humanos tinham esse papel realmente de defender presidiários ou presos, mas na época presos que eram chamados presos políticos, certo? O que vai acontecer então, pessoal, com o fim do regime militar, com os movimentos sociais, com a Constituição de 88 consagrando esses direitos? Se deixa de reivindicar direitos para aqueles presos que eram presos políticos, e esses mesmos defensores de direitos humanos, junto com a igreja e outros partidos políticos, passam a fazer um movimento de defesa de indivíduos que estavam sendo encarcerados nesse período pós-regime militar. Então, a defesa desses prisioneiros comuns foi um desdobramento dessa defesa que reivindicava direitos relativos àqueles prisioneiros políticos. O que foi que aconteceu, pessoal? Nesse momento posterior, aumenta a criminalidade em São Paulo e é preciso, então, buscar um culpado pelo aumento da criminalidade nesse período. Só que, de um lado,
os direitos humanos eram associados, então, a essa classe trabalhadora, a esses movimentos sociais. Por outro lado, então, se continuou fazendo a defesa dos prisioneiros comuns, defendendo aqueles direitos humanos que estavam relacionados com prisões arbitrárias, ausência de um processo justo, então, relacionados às garantias processuais. Só que aqueles que eram contrário a isso, né? Então, movimentos mais de direitas ou movimentos contrários a essa garantia ou proteção de direito a essas camadas mais pobres, então começaram a utilizar esse discurso de que se estaria assegurando direitos a bandidos, né? E fazer uma associação com essa questão da proteção dos direitos humanos. O que aconteceu então foi que os mesmos argumentos, as mesmas defesas que eram feitas no período do regime da ditadura militar, de contrários às prisões arbitrárias ou injustas ou ausência do devido processo legal, antes eram legitimadas porque se tratavam de presos políticos, e esses presos políticos também muitas vezes pertenciam a classes mais altas, a classe média, então existia uma legitimidade naquela reivindicação. Agora, quando esse mesmo argumento passou a ser utilizado para aquele preso comum, né, as pessoas começaram a questionar essa proteção. Então, esses presos chamados comuns, né, eles não tinham como se organizar ou defender, assegurar seus direitos, e para isso eles precisavam de pessoas que fizessem isso de forma individual. E aí é uma questão importante, porque então, até então, o movimento de proteção dos direitos humanos era legitimado porque era um movimento coletivo, de defesa de direitos coletivos. Quando a gente passa para a questão da defesa de direitos individuais e que essa defesa não era feita pelas próprias pessoas que estavam tendo seus direitos violados, começa a se questionar essa atuação. E, na verdade, as pessoas que atuavam em defesa desses presos comuns achavam que poderiam passar uma imagem de legitimidade relacionando a figura desses presos com a sua figura enquanto defensor de direitos humanos. Só que, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Na verdade, os defensores de direitos humanos passaram a serem vistos como bandido, pois quem defende bandido, bandido também o é. Então aí começa a surgir essa concepção. Até porque, pessoal, e aí também uma questão importante, né? Esses presos comuns, na verdade, também fazem parte dessa classe mais pobre. Porque, na verdade, quem tem dinheiro acaba contratando a sua defesa, tem mecanismos, enfim, tem recursos para responder perante um processo judicial. Essas pessoas comuns, né, os presos comuns, não têm muitas vezes condições e são vistos pela sociedade, enfim, como bandidos. Muitas vezes realmente eles cometeram aquele crime, não se discute aqui se foi cometido ou não um crime. A gente tá falando na questão do direito à defesa. Qualquer pessoa tem o direito a ter uma defesa. Porque até a gente sabe que existem prisões arbitrárias, condutas arbitrárias por parte do Estado, e muitas vezes a pessoa acaba se envolvendo em alguma situação que ela não deveria estar envolvida, ou não precisaria estar envolvida, mas por uma questão de arbitrariedade, em razão muitas vezes do preconceito, da cor, da raça, né, da renda da pessoa, ela acaba por um preconceito, sendo estigmatizada e vista como bandido. Então aqui a gente tá falando de um primeiro direito, que é o direito à defesa, né? A simples defesa num processo. Então, existe toda uma questão por trás que vem desse pré-conceito, né? Inclusive, uma dica, né, uma sugestão de documentário para que vocês assistam sobre o tema e que retrata muito isso, é o documentário 13ª Emenda, que está no Netflix e fala sobre a questão da prisão e por que o maior número de presos são pessoas negras e de classes mais baixas, né, o que explica um pouco por que se questiona muitas vezes as prisões e que essas prisões são feitas de forma arbitrária.
Então, claro, pessoal, que uma vez que era difícil legitimar da mesma forma que os movimentos sociais que reivindicavam direitos coletivos, a defesa de direitos individuais, por outro lado, o aumento da criminalidade e por também o Estado estar reconhecendo alguns direitos, a camada que era contrária a o reconhecimento desses direitos, na verdade, que também era uma camada que era privilegiada, se apropria desse discurso, né, dizendo que, na verdade, se estava defendendo os bandidos, que queriam oferecer uma vida de luxo para os bandidos, boa vida, daqui a pouco eles estavam vivendo num hotel dentro dos presídios, né, então se apropria dessa defesa de direitos, transformando isso em algo que seria um privilégio, mas que na verdade a gente está falando de garantias processuais básicas, nada além disso. A única coisa que que os defensores de direitos humanos, né, e que se defende ao se defender os direitos humanos, é que haja um devido processo legal, que haja um contraditório, uma ampla defesa, que a pessoa tenha o direito de se defender. E caso ela tenha realmente praticado um crime, ela vai responder por aquele crime, né, da forma devida. Essa percepção de que os direitos humanos são direitos de bandido, elas vão surgir nessa década de 80. A autora, ela tá falando especificamente do contexto da sociedade paulista, mas isso vai se refletir de forma geral no Brasil inteiro, né? Mas ela mostra que muitas vezes a não defesa dos direitos humanos ela está associada a um desconhecimento e na compra de um discurso daqueles que não enxergam os outros, né? Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade ou as minorias, enquanto seres humanos e que também têm e devem ter os seus direitos protegidos. E aqui, quando a gente fala de direitos humanos, novamente, não é assegurar a impunidade, é assegurar garantias básicas a fim de garantir a dignidade da pessoa humana e a sua autonomia. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha contribuído um pouco para entender de onde vem esse pensamento e fazer com que a gente possa ampliar a nossa forma de ver, né, os direitos humanos. E se você gostou, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas.